que a gente tem que fazer para envelhecer bem? Quais seriam... A gente sabe se alimentar bem, correr e tal, mas tem mais alguns elementos, assim, alguns... Na verdade, dicas? assim, é engraçado essas coisas, porque assim, se você falar que para envelhecer bem existe uma fórmula mágica, não existe. Por isso que eu sou um pouco contra essas coisas de medicina de hoje em dia, que protocolo para não sei o quê. O ser humano, cada um é um. Sim. Eu não consigo eu não consigo pensar como médico que eu vou fazer a mesma coisa para todo mundo. Não, você pode ter um parâmetro ali, uma coisa ou outra, mas cada um, isso é individual. Isso, na verdade, cada um eu tenho uma coisa para fazer. Mas basicamente, assim, para você pensar, como é que eu faço para envelhecer bem? Vamos colocar assim. Nós temos alguns pilares do envelhecimento saudável para a gente for pensar, tá? Quais são esses pilares? Eu tenho que pensar numa boa alimentação, uma alimentação saudável. Eu tenho que pensar numa boa noite de sono. Sono é importantíssimo. Fundamental. Eu tenho que pensar na minha atividade física. Isso muda o envelhecimento. E hoje em dia a gente tem muita coisa legal, porque nós temos muita suplementação, nós temos vitamina, nós temos mineral, nós temos... Nossa senhora, tem tanto suplemento hoje que pode ajudar, que a gente não consegue mais na nossa alimentação. Porque quando a gente vai envelhecendo, qual é a grande diferença? É justamente essa. Quando a gente envelhece, a gente não consegue absorver os mesmos nutrientes que antigamente. Nosso estômago vai mudando, nosso intestino vai mudando, e a gente não consegue mais absorver aquilo que a gente conseguia antes. Sim. Muda por Então, completo. hoje a medicina, a nutrologia, a nutrição, consegue repor isso de outras formas. Então, isso tudo vai fazendo parte do nosso envelhecimento. Interessante. Esses suplementos, então, eles facilitam o processo. Basicamente é isso daí. Porque, Basicamente é isso daí. de repente, para você consumir uma quantidade de proteína, você teria que comer muita carne. Né? E a digestão para a carne, e a gente vai sentindo mesmo. Eu já não tenho a mesma facilidade digestiva que eu tinha há um tempo atrás. A gente vai perdendo. Vai perdendo, né? Mas você falou da carne, olha para você ver como é que é engraçado. Quando a gente fala, e tudo isso é individual, por isso que eu sempre falo que não tem como ser protocolo. Se eu pegar vamos dizer, uma pessoa que tem 75 quilos, vamos colocar. Para eu pensar em fazer ela envelhecer bem, eu tenho que manter massa muscular. Aí eu vou estudar. Ele tem menos massa muscular do que ele deveria ter, ele está com a massa muscular ok ou não. Nós vamos daí pensar o que nós vamos suplementar ou não para esse paciente. E a alimentação, nós vamos tentar ajustar, sempre primeiro ajustar a alimentação. Não deu, nós vamos para o suplemento. Mas vamos pensar em alguém com 80 e poucos, 90 quilos. Para eu pensar em manter a massa muscular dele, eu preciso de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo. Tá? Daí você fala assim, não, beleza. Se eu comer 120 lá, que é um bifão lá, eu já tenho 120. Um bife de 100 a 120 gramas de proteína que tem de carne, ele só tem 25 a 30 gramas de proteína. Nossa. Só para você ter uma ideia. E além de tudo, quando a gente não consegue absorver tudo isso, a gente só numa refeição, a gente só vai conseguir absorver de 25 a 30 gramas de proteína. Enquanto a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil. Mesmo que consuma mais, o organismo não vai... Não consegue. Não tem essa Por capacidade. Isso, não consegue, não tem essa capacidade. É isso mesmo. Enquanto a gente vai envelhecendo, isso vai cada vez piorando, porque o nosso sistema digestivo vai mudando com o tempo. Então a gente tem que... Os suplementos são muito importantes para essas pessoas e para o envelhecimento geral, porque eu consigo septar, dividir a quantidade de proteína durante o dia para manter um aporte proteico legal para que ele não perca massa muscular. Mas não é fácil. Isso numa pessoa... Não, a gente vai ter... vou fazer desse jeito. Tem que ser estudado caso a caso. Isso e muda tudo, tá? Então hoje a gente tem alguns parâmetros. Hoje eu consigo ter... nós temos, por exemplo, um aparelho na clínica que chama bioimpedância. Que é muito legal. Nós temos e existem vários tipos de bioimpedância, tá? Porque a gente tem muito esse negócio, eu vou lá no fulano, lá na academia, num negócio que tem uma balancinha que faz isso também. É totalmente diferente uma coisa da outra. Existem bioimpedâncias hoje de última geração, que a gente consegue pegar até quantidade de gordura visceral em centímetros cúbicos. Ela consegue. Esse é o problema, tem hora que ela entrega a gente, mas ela consegue. Eu não quero. Esse é o problema. Mas consegue. Consegue mostrar. Então a gente consegue fazer ali, ele vai me mostrar aonde que tem músculo, aonde está faltando. Então você consegue personalizar, inclusive, o treino do teu paciente.
Eu tenho paciente com 30 e poucos, 40 anos de idade, que eu já começo a perceber que falta massa muscular, por exemplo, no membro inferior, que é onde a parte mais perigosa para envelhecimento é falta de massa muscular em membros inferiores. É mais fácil. Esse é o grande problema, porque assim, ó, inclusive tem uns estudos mostrando que quem tem menos massa muscular em membros inferiores tem maior chance de ter Alzheimer, por causa do retorno venoso. Entendeu? Tudo depende, como é interessante, né? Mas o processo de circulação pode interferir. Totalmente. Então, hoje em dia, a gente tem muitos dados para conseguir individualizar o nosso tratamento e fazer para aquela pessoa o tipo de suplemento, o tipo de vitamina, o tipo de alimentação, o tipo de exercício que ela vai fazer. A gente consegue hoje individualizar, é muito legal.